A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 373 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Todos que se apaixonam pela matéria e pelos vícios da matéria acabam se transformando em animal irracional por ser um materialista quadrado. Todo quadrado se apaixona pelos vícios da matéria. Por ser materialista, é um quadrado, quadrúpede de 2 braços e 2 pernas. Então se trata quadrado, um bicho mau para si mesmo. E por isso se apaixona pelos vícios da matéria, por ser um materialista. E o lugar deles é se transformar em animal irracional, por ser um apaixonado dos vícios da matéria, se torna um quadrado. Quadrado quer dizer irracional. A cultura racional, que é a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E o verdadeiro Deus não é contra ninguém nem contra nada que existe nesse mundo. O verdadeiro Deus está aí com a salvação verdadeira de todos, que é a desmaterialização da máquina do raciocínio, do mundo, da cultura racional, para que todos saibam como voltar para o seu estado natural, que é de energia e vida eterna, habitante do mundo racional. E por isso está aí a racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Antes de serem deformados, eram corpos de energia habitantes do mundo racional. E hoje essa energia está imaterializada como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é corpo de energia de vida eterna. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva dessa deformação para o seu estado natural. Para ver que o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e uma energia superior a todas as energias, é a favor de tudo e de todos e de tudo. Porque o verdadeiro Deus está em todos os lugares e por isso aí existem as provas e comprovações com as curas que vem fazendo no mundo inteiro, como ninguém desconhece isso. Para ver que Deus verdadeiro, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que está em todo lugar, fazendo por todos os estudantes tudo o que for preciso e necessário. E todos os estudantes de cultura racional, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e os pensadores perderam o direito de viver, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira, como aí está presente. E por a natureza ter mudado de fase, mudou o seu comportamento. Quem não desenvolver o seu raciocínio, porque a energia que está tomando conta da natureza é da natureza natural, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Quem não desenvolver o seu raciocínio está perdido com a natureza, porque a natureza é de transformações. Vai se transformar em animal irracional e correr toda essa fauna do irracional. Primeiramente, correrá todo o espaço, onde os habitantes do espaço têm chifre e têm rabo. Depois de correr toda essa hierarquia,
vai passar a correr a hierarquia do chão devido à natureza ser de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra e de uma classe para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é de energia, habitante do mundo racional. Mas muitos, por viver desconhecidos de si mesmo, pensam que a matéria tudo é e se apaixonam pelas coisas materiais. Um apaixonado pela matéria está perdido. Vai acabar se transformando em animal irracional e correndo toda essa fauna do espaço e da terra. Porque no espaço também existe a fauna, que são os Exus, os orixás, que são bichos e por isso tem chifre, tem rabo. A bicharada do espaço tem que ter energia magnética. Depois de correr toda essa hierarquia, vai correr a hierarquia do chão. De bicho do espaço se transformar para bicho do chão. Quem conhece cultura racional, que já passou a se conhecer, tem pavor de ser assim. Está tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional, o mundo causador dessa deformação e transformação racional. Para ver que hoje aí está a definição completa dessa deformação, de que ninguém sabia o porquê dela. Porque todo bicho vive aprendendo até morrer. Os que vivem desconhecidos de si mesmo não sabem dizer o porquê assim é, o porquê todos assim são, nem de onde são, e nem de onde vieram, e nem para onde vão, e nem para onde irão, por viver desconhecidos de si mesmo. Assim são os encantados, que vivem nesta vida de sofrimento e tormentos, amargurados, porque na matéria só existe sofrimento, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Porque quem conhece cultura racional não interessa mais a vida da matéria, não interessa mais a vida do nada, em que todos terminam em nada sem saber dizer o porquê desse nada, por viverem desconhecidos de si mesmo. Os que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que pode e o que não pode, para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Agora, os que se apaixonarem pela matéria não têm condições de voltar para o mundo racional, porque estão completamente apaixonados pela matéria, pelo nada, pelo tudo aparente, que parecia tudo ser e nada é. Os que tiverem a felicidade de conhecer a cultura racional voltarão para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Mas nem todos têm essa felicidade, porque muitos são materialistas, e o materialista dá mais valor à matéria do que o tudo de sua vida. A matéria, essa vida aparente, é que tem valor. E o bicho, por ser bicho, desconfia de tudo, tem medo de tudo, até de sua própria sombra, e teme em não aceitar a cultura racional, nem quer saber e nem procura saber por serem verdadeiros materialistas. E quem é materialista não interessa a cultura racional porque tem a matéria acima de tudo, por isso se apaixonam pela matéria. A matéria é a dona das paixões e muitos se apaixonam para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia eterna, habitante do mundo racional. Mas essa é a paixão certa, é a paixão de felicidade eterna, porque está apaixonado para voltar a ser o que era, corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Essa é a paixão correta e certa. Agora, a paixão do nada não resolve nada, porque tudo acaba em nada, que é as paixões dos materialistas. Os materialistas se apaixonam pela matéria porque julgam que a matéria tudo é e a cultura racional nada é. E por isso muitos não querem saber da cultura racional.
Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que tudo que o pensamento fez e a imaginação vai falir, porque terminou a fase do pensamento em 1935, todos os feitos do pensamento e da imaginação vão todos à falência, porque terminou a fase do pensamento e da imaginação. Para ver que tudo que está fora do seu verdadeiro estado natural tem princípio e tem fim, e chegou o fim de tudo que o pensamento e a imaginação fez. Porque há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar o pensador para a fase da racionalização dos povos, para conhecer o mundo de sua raça, por ser de raça racional, e saber como voltar para ele, com o seu corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão com a maior persistência na leitura, porque querem o seu raciocínio desmaterializado no menor tempo possível, para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje ninguém está mais brincando com as verdades das verdades. São todos aqueles que passaram a se conhecer nas obras de cultura racional que aí estão. O valor do nada, que parece tudo ser e que nada é, porque quem valoriza o nada termina em nada, se transformando para as classes inferiores por amar o nada como se tudo fosse. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar à vida eterna, que é um corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. E por isso a vida, hoje, tem solução definida e definitiva. Porque todos passaram a se conhecer e saber o porquê dessa deformação racional, aonde essa energia está materializada como máquina do raciocínio, e que é desmaterializada através da cultura racional. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Como a natureza mudou de fase, como vem mudando há longos séculos de veteranas eras, e por isso todos nasceram do chão, e por isso vive sob os produtos do chão. Já passaram pela fase de monstros, por várias fases de monstros e por várias fases da civilização, desde o ponto em que ninguém tinha instrução e que eram guiados pelo temor. Por isso inventaram o inferno, céu e purgatório. Todos eram guiados pelo temor. Qualquer erro que a pessoa cometia diziam logo: não faça isso, senão sua alma vai para o inferno. Tem que agora se confessar para ser perdoado por esse grande pecado ao primeiro vigário que encontrar. Isso no tempo em que ninguém tinha instrução. Depois veio o alfabeto artificial, que é o que impera até hoje. E veio os algarismos romanos, a aritmética romana, que daí nasceu os números para alfabetizar todos. Foi um grande custo. Inventaram as letras e formar palavras demorou uma infinidade de séculos. Hoje todos falam como verdadeiros papagaios, mas já foram gagos atrasados e gagos mais adiantados, até que acabou a gagueira com o desenrolar dos séculos. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o que são. É o conjunto de ruínas reunidas, tipo, por assim ser, por si mesmo se destrói, feito pelo pingo d'água, que é o espermatozoide, que se transformou nessa máquina humana e nas máquinas dos irracionais. E que todos são feitos pelo sêmen, a semente do animal racional e a semente do animal irracional. É o pingo d'água que denominam de sêmen, porque fica mais bonito esse nome do que o pingo d'água. Mas na realidade é o pingo d'água. Todos são feitos pela água e por isso não passam sem ela. De sede todos morrem, mas de fome ninguém morre. E que a fome hoje em dia está em todos os países do mundo. Olha lá na Biafra,
quantos morreram de fome e de sede. Mas em todos os países há famintos, há pobres, há miseráveis e há mendigos. E há os que estão por conta do à toa, que nem o diabo quer. Esses que estão por conta do à toa costumam morar, fazer residência nas lixeiras, porque nem o diabo quer. Porque em outras reencarnações fez mal a tanta gente que nem o diabo aceita, porque matou muita gente em outras encarnações. Porque vieram se transformando em 21 eternidades. E nessas eternidades fizeram muitas maldades, como Nero, que se distraía em colocar feras para destruir muitas criaturas. Hoje aí está por conta do à toa, nem o diabo quer, porque tinha prazer de ver os leões devorarem as criaturas. Todos dessa época, que tinha isso, essa desumanidade como distração, todos aí estão sofrendo as consequências dos males que fizeram a humanidade. E no tempo dos vinténs e dos tostões, a fartura era muito grande, todos tinham um prato de comida para dar a quem quer que fosse, a um pobre qualquer. Com um vintém comprava 10 bananas, com um tostão comprava 1/2 de bananas, porque a fartura existia. Um ovo custava um vintém, 20 réis. E a energia elétrica e magnética veio lapidando todos de uma tal maneira que chegaram a esse ponto e viverem na miséria, a miséria das misérias. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém, porque está faltando gêneros alimentícios em todos os lugares do mundo. Hoje impera a fome em todas as nações do mundo. Mas tudo isso passa, porque está aí a necessidade de todos, que é a energia de todos que está comandando a natureza, para desmaterializar a máquina do raciocínio da humanidade. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é seu corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Para ver que a humanidade, os filhos do verdadeiro Deus, não estão desamparados e nem perdidos. Somente aqueles que não querem saber da cultura racional, porque são materialistas, só querem saber da matéria e dos vícios da matéria. Porque todo materialista é viciado pela matéria. A matéria vicia os materialistas, o vício da carne. Para ver que a vida ainda tem solução definida e definitiva, porque o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, tem compaixão de seus filhos, por isso, trouxe a definição definida e definitiva para a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos, porque sabem que estão a caminho da vida eterna, com seu corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje a humanidade está felicíssima, porque encontraram a sua situação definida e definitiva na cultura racional. Porque todos estão fazendo o que pode e o que não pode para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Para ver que a vida chegou à sua solução final, a solução dessa deformação racional com seu estado natural, que todos estão sentindo como poderão voltar ao seu estado natural. Estão sentindo, estão vendo isso na cultura racional, que é a cultura da desmaterialização da máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é o seu corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Todos que já passaram a se conhecer estão fartos de saber isso, estão fartos de conhecer isso, como é feita a volta para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Todos sabem que agora vão parar no mundo racional, porque estão fazendo tudo o que podem, o que não podem, para desmaterializar o seu raciocínio, para que depois de desmaterializado esteja pronto para voltar para o seu estado natural,
que é um corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. E assim tem que repetir muitas vezes para animar a bicharada do chão, para saber como voltar para o seu estado natural. Hoje ninguém quer saber mais da matéria, porque sabe que é um ser simbólico de vida provisória e passageira. Hoje todos querem voltar ao seu estado natural, que é na planície racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos estão sabendo quem são, por que assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam, para as classes inferiores, se não passassem a se conhecer. E todos têm pena de quem vive pensando, imaginando, ligado nessas duas energias do chão, desses apaixonados pela matéria e pelos vícios da matéria. Aonde vão parar? Nas classes inferiores. Hoje todos têm pena de quem pensa, porque conhece o fim desses ditos que se apaixonam pelos vícios da matéria e que se apaixonam pela matéria. Já sabem aonde vão parar, porque a matéria aparentemente tudo é, mas verdadeiramente nada é. E coitados dos materialistas que não admitem a cultura racional, já sabem que todo materialista tem o vício da matéria e se transformará em animal irracional, porque a natureza é de transformações. No raciocínio está a concórdia, no pensamento está a discórdia. Todos discordando de todos e no raciocínio todos concordando com todos. Vale a pena ressaltar que a vida não é essa mesmo, como muitos pensavam que era. A vida do pensamento e da imaginação. O pensamento é do bicho que vive em tormentos consigo mesmo, e todo bicho adoece. Seja racional ou irracional, todo bicho é destruído pela doença, basta ser bicho. A grandeza do bicho está no conhecer a cultura racional, para então conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. O triunfo dos triunfos está no se conhecer o verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, e saber como voltar para ele. Este aqui é o triunfo dos triunfos. Ter conhecimento de causa e efeito, porque não há efeito sem causa. Mas os pensadores, como são confusos por natureza, estão demorando conhecer o seu verdadeiro estado natural de vida eterna e saber como voltar para ele, porque na matéria sempre todos foram muito confusos, porque basta estar nesta categoria de bicho racional para serem confusos, porque todo bicho é confuso. E todos os bichos pensam, basta ser bicho para pensar. O pensamento é do bicho que vive em tormentos consigo mesmo. Todas as missionárias que trocaram a sua missão de missionária vão acabar muito mal, se transformando em bicho irracional, porque é a natureza de transformação. Todas essas apaixonadas pela matéria, apaixonadas pelo mal, irão acabar muito mal, porque tem o tribunal racional para fazer o julgamento de todos que se recusaram e de todos que se recusam a cumprir a sua missão de racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 374 do Histórico.